Bom, gente, continuando falando sobre renascimento, há um terceiro aspecto que eu acho que é importante mostrar para vocês. Porque eu acabei de falar para vocês, foi da diferença. O que é que mudou, né? O que é que foi mudando? E eu tentei apresentar para vocês essa mudança de forma mais concreta, expondo um pouco a diferença entre a arte renascentista e a arte medieval, mostrando a mudança de mentalidade. Um outro aspecto que a gente quer ressaltar é esse que está aí no slide que vocês estão vendo. A visão sobre o humano começou a ser muito mais complexa. Complexa no bom sentido, né? Porque a visão que o europeu tinha de si, de ser humano como filho de Deus, havia uma visão de si muito restrita, porque era restrita a seus tipos humanos. O europeu tivera contato com o árabe, com o cidadão do Meio Oriente, e ele começou a rever seus conceitos a respeito do que era de fato ser um ser humano, né? Na medida em que esses tipos humanos, os orientais, eles eram diferenciados, mas nem eram tanto assim. A coisa começou a ficar, aquele padrão greco-romano, aquele padrão do homem branco, do homem europeu branco, ele começou a ser revisto ou confrontado, como eu digo aí, por uma diversidade de tipos humanos, né? E os seres humanos que eram conhecidos, e aí se você chegar no início, no final, se a gente pegar o final do Renascimento, que é nos 1500, é quando os europeus começam a sair da Europa em navegação e a descobrir outros povos. Na busca do caminho para as Índias, das Índias Orientais, eles descobrem as Índias Ocidentais, que são as Américas, no lugar no qual nós estamos nesse momento. Então, o europeu, ao chegar na Espanha, o espanhol e o português e o holandês, ao chegarem na América do Norte, na América Central, na América do Sul, e se deparar com tipos humanos absolutamente diferentes dos deles, da mesma forma ao costearem a África e ao chegarem na África e virem tipos humanos mais diferentes ainda do que eles, tiveram confrontado a sua ideia de que seja o ser humano. E isso num ambiente de cultura, de busca, de compreensão, cada vez menos controlado pela igreja, menos visto como algo pecaminoso, abriu espaço para o renascimento das ciências do homem, né? Das ciências. Isso tem uma íntima relação com o surgimento ou ressurgimento das ciências médicas, né? No mundo antigo havia ciências médicas. Hipócrates é do mundo antigo, né? A ciência médica durante o medievo ela foi muito frágil, ela começou a ser retomada no mundo moderno. Então as modernas ciências médicas, a medicina moderna, ela é fruto desse movimento de desencantamento, de perda de medo, de rever as coisas que os homens, ou a forma que os homens tinham, né? Os homens deixavam de ter medo, de temer, né? Entender o que era o ser humano. Outras duas questões são fundamentais que estão postas pelo humanismo renascentista. A ideia do ser humano como um ser que era racional, um ser que teorizava como o antigo, mas um ser humano esse que tinha cada vez mais valor naquilo que fazia, no seu agir, aquilo que eu chamava naquela primeira aula da modernidade, o homo faber, o homem que faz, o homem que é capaz de transformar, né? E esse ser humano que era capaz de pensar e transformar, não apenas contemplar, como a diferença do humanismo moderno para o humanismo antigo, ambos são racionais, valorizam a razão humana. Mas no mundo antigo, a razão valorizada é a razão puramente teórica, de pensar. No mundo moderno, a razão mais valorizada é a capacidade de pensar para transformar, para realizar alguma coisa, para construir algo. Então, essa ideia de um ser humano que se dignifica, não por pensar, como no mundo antigo,
Não como crer, como no mundo medieval, mas por fazer, é um ser humano moderno. Ainda hoje nós temos isso. Claro que nós valorizamos o pensar, claro que nós valorizamos o crer, mas nós, no mundo contemporâneo, que é uma extensão do moderno, valorizamos muito mais o fazer. Não estou dizendo que está certo, não estou dizendo que deve ser assim. Eu até acho que às vezes a gente valoriza demais o fazer do que o pensar, o de mergulhar dentro de si. Mas o fazer se tornou fundamental para a ascensão desse ser humano moderno. Um ser humano cada vez mais dono de si, cada vez mais poderoso porque ele faz, porque ele realiza as coisas. A segunda ideia colocada pelo Renascimento foi a ideia de um homem universal. Essa ideia que eu falava há pouco. Um homem que não é um só. Ele é um homem só, mas que ele tem várias culturas, ele tem vários tipos. Ele é igual porque é humano, mas ele não é igual fisicamente. Obviamente isso foi colocado pelo Renascimento, isso perdurou durante toda a modernidade, e somente na contemporaneidade é que esta igualdade do humano, essa dignidade do humano universal foi colocada mais fortemente. Por que eu digo isso? Eu estou me lembrando aqui do escravismo, da escravidão. Os negros africanos foram escravizados até o século XIX e foram, durante todo o século XX, tratados de forma desigual, inferior em alguns países, né? E ainda hoje se busca restaurar e restabelecer essa mácula da humanidade de ter transformado um povo num povo inferior, uma sub-raça humana, né? Que foi o povo africano e seus descendentes. Isso demorou a se conscientizar, isso está consolidando ainda hoje, estamos no pleno século XXI. Mas a ideia de que ser humano é um só, isso foi colocado já no Renascimento. Por quê? Porque os tipos humanos, embora diferentes por fora, eram idênticos por dentro, né? Nas sessões de dissecação de cadáveres que eram feitas pelos renascentistas e que continuaram a ser feitos na modernidade, nenhum negro tinha o coração negro, nenhum asiático tinha o coração amarelo, ou pulmão amarelo, ou cérebro amarelo, ou cérebro negro. A parte interior de todos os seres humanos era absolutamente idêntica, né? Ao mesmo tempo eles tinham culturas, ao mesmo tempo eles tinham divindades que cultuavam, ao mesmo tempo eles tinham linguagens que falavam, ao mesmo tempo eles tinham estruturas de sentimento, de amor, de ódio, as mesmas que os europeus tinham. Então eles eram humanos. Mas como poderiam ser humanos se eram tão diferentes deles, europeus? Essa disputa, digamos assim, essa percepção de uma diferença só fenotípica e não essencial, diríamos hoje, ela foi colocada já pelos renascentistas, já no início da modernidade, né? São duas questões muito importantes que a gente tem que fazer referência ao. Portanto, o homem, como ser universal, colocou pela primeira vez questões como a questão do direito natural, né? Todos têm os mesmos direitos, é a questão da modernidade do ser humano. O ser humano tem direito, mas o negro tem o mesmo direito que o branco, o amarelo tem o mesmo direito que o branco, o indígena tem o mesmo direito que o branco, né? Eles devem ser aceitos naquilo que são de diferentes de nós, eles devem ser tolerados, né? Existe um homem, um animal humano que precisa ser entendido teoricamente, praticamente, experimentalmente. Como fazê-lo? É essa base do desenvolvimento das ciências médicas que auxiliaram muito na mudança da compreensão do humano, né? As ciências, os primeiros estudos de medicina no início da modernidade, ainda muito incipiente, mas já sem o medo e o controle medieval, começaram a permitir esse tipo de debate sobre um ser humano universal, né? Porque veja, até mesmo no mundo antigo, essa ideia do humano enquanto ser universal ela não era existente. Aristóteles ele defendia a escravidão. Aristóteles, os gregos, os romanos também viam com naturalidade a diferença entre seres humanos distintos. Os romanos se achavam melhores que os gauleses, ou os romanos se achavam superiores aos palestinos ou aos árabes. Eles não viam o outro como igual, né?
Claro que hoje nós sabemos que essa distinção é puramente ideológico-cultural. Tem a ver com o fato de porque eu sou branco, eu me acho mais importante do que o outro que é amarelo. Porque eu sou cristão, eu me acho mais importante do que o outro que é muçulmano. Era assim. Isso eles transportavam como se eles interpretavam como se fosse uma diferença da natureza mesmo. Existiriam humanos mais humanos e humanos sub-humanos, né? Mesmo no mundo antigo. No mundo medieval isso continuou a ser. Somente a novidade é que somente na modernidade, no mundo moderno, já a partir do final do Renascimento, essa ideia de um ser humano que começou a ser observado empiricamente, começou a ser dissecado, começou a ser visto, e aí vendo, comparando um árabe, comparando um cristão, comparando um muçulmano, comparando um africano pigmeu com um europeu de 2 metros de altura, os corpos são os mesmos, o interior é a mesma coisa. E, prestando atenção nos costumes, nas tradições, os hábitos são muito semelhantes, as necessidades são muito semelhantes, tanto necessidades biológicas como necessidades psicológicas ou existenciais. Portanto, a ideia do ser humano começou a surgir como um ser só, né? Isso foi fundamental. Se é um ser só, tem mesmo direito. A ideia do direito natural surge daí. Como eu disse, ressalvo e repito, isso não foi de uma hora para outra, tanto é que ainda hoje nós estamos em busca da consolidação dessa convicção, embora nós tenhamos uma. E é isso que vai ser fruto da nossa discussão sobre iluminismo. Mas embora nós tenhamos um mundo hoje, isso tenha começado lá no século XVI, XVII, ainda hoje nós disputamos essa questão. Mas o fato é que a ideia de um ser humano universal começou a ser possibilitado por um desenvolvimento de uma ciência que se tornou cada vez mais capaz de mostrar o quanto nós, não importa a raça, somos todos humanos, né? Uma outra questão que eu queria colocar era o papel ou a importância do conhecimento científico na percepção do humano, né? E na percepção de que o homem era um ser não apenas natural, mas um ser que tinha a capacidade, ele mesmo, de modificar a sua vida. O Homo faber que modifica não apenas o mundo natural, mas modifica também o mundo humano. Essa é uma concepção da modernidade. Começou lá no Renascimento, mas começou a ser desenvolvida lá e que ainda hoje é uma temática com a qual ainda hoje nós lidamos, né? Eu coloco aí uma citação de um pensador atual, contemporâneo, italiano, chamado Paolo Rossi, né? Onde ele cita exatamente nesse trecho, ele diz assim: no espírito da modernidade, né, no mundo moderno, na visão moderna, o mundo não é mais aquela physis antiga, ou seja, aquela natureza antiga que tinha um princípio imanente de movimento, como na concepção de Aristóteles, né? O mundo começou a ser visto pelos cientistas, pelos filósofos e por algumas pessoas também como uma máquina capaz de ser analisada pela razão, capaz de ser reproduzida pelo conhecimento racional, pela ciência, portanto, através de modelos matemáticos, né? Essa visão já é renascentista, porque ela está, por exemplo, em Leonardo da Vinci. Quando Da Vinci recupera um dos desenhos de Vitrúvio, Vitrúvio era um pensador grego antigo, e ele tenta calcular as proporções corporais e tudo. Fez um trabalho muito simples, mas Leonardo recupera as anotações, não foram nem os desenhos de Vitrúvio, e ele faz o que ele chama de o desenho homem vitruviano, que é mais do que meramente um desenho ou uma obra de arte. Hoje é visto como uma obra de arte, mas como um ensaio científico de análise do ser humano nas suas proporcionalidades, na sua corporeidade, né? O mundo humano, o mundo do humano passa a ser visto como um mundo capaz de ser entendido pela ciência. O ser humano, o mundo como um todo, sim, claro, a natureza, os objetos e tudo, mas o próprio corpo humano e a própria vida humana passou a ser objeto de análise, de observação, sem que ninguém tivesse medo de fazer isso, né? E aí aquilo que era
puramente natural e indevassável, como era visto pelo mundo medieval e até pelo mundo antigo. Indevassável é o quê? Não podia mexer, não podia observar, não podia questionar. A natureza fora posta por Deus e isso não poderia ser mudado, nem mesmo devassado. Mas assim, a reprodução do humano, primeiro na forma de arte, como Leonardo da Vinci nos mostrará, e eu vou mostrar para vocês já já. E depois, posteriormente, esse mundo sendo reproduzido a partir, por exemplo, de outros aspectos, como próteses. Né? As próteses não são atuais, as próteses atuais são muito mais modernas, mas já no mundo moderno, as primeiras muletas e as primeiras próteses de perna e de braço começaram a ser fabricadas, né, por práticos, não eram médicos ainda, não eram engenheiros ainda, mas eram práticos que pegavam, colocavam um coto que tinha uma madeira fixa e aquele coto era usado para pegar alguma coisa, ou uma perna de pau, como os piratas da perna de pau. Isso é isso que está sendo dito aqui. É o atenuar-se da distinção entre o que é natural e o artificial, entre natureza, física e técnica, o conhecimento técnico. Como assim? Atenuar-se é diminuir a distância. Aquilo que era natural não era mais sagrado, podia ser mexido. E o ser humano podia reproduzir o natural de forma artificial, pela sua técnica. Se eu não tenho mais um braço, eu boto um braço mecânico. Hoje é mecânico, naquela época não era. Se eu não tenho mais um olho, eu ponho outro olho. Se eu não tenho um fígado, eu transplanto o fígado. Estou dando exemplos atuais, claro. Mas essa ideia que está subjacente, que hoje é muito comum entre nós, todos nós, qualquer um de nós hoje, lida com a ideia de que vivemos num mundo muito mais artificial do que propriamente no mundo natural. Quem de vocês pode me dizer que só vive no mundo natural? Nenhum de vocês. Todos nós trabalhamos, vivemos e sobrevivemos num mundo absolutamente dominado por coisas que nós criamos a partir da nossa técnica. Portanto, coisas artificiais, inclusive para nós mesmos. Para uma dor de cabeça, nós não esperamos que ela passe normalmente. A gente toma um remédio. Isso é viver no mundo natural. A gente não bebe leite mugido. Leite mugido, para quem não sabe, é leite retirado diretamente da teta da vaca. Nenhum de nós. A gente trabalha, quem bebe leite processado. O leite é da vaca, ok, não estou dizendo que não seja. Mas também tem leite de soja, que a gente também aprendeu a fabricar. Mas mesmo sendo da vaca, ele é pasteurizado, ele é filtrado, a ele são adicionados vitaminas e sais, e aí tudo mais. Dele nós fazemos os queijos e todo o resto, e as manteigas e tudo mais. Todo o nosso mundo é um mundo dominado por aquilo que nós inventamos. Então, quando a gente, por exemplo, só para dar um exemplo no cotidiano, assim, na nossa maneira, que às vezes, que em geral a gente nem percebe que é assim. Mas a gente valoriza muito mais o artificial do que o natural, pelo menos em tese, né? Claro que hoje em dia nós estamos tendo um movimento de retorno ao natural, né? De busca de distanciamento do que é artificial, porque o artificial se tornou excessivamente presente na nossa vida. E eu concordo com isso. Mas ainda vivemos num mundo muito artificial e eu acho que é impossível voltar a um mundo completamente natural. Tem até um reality show dentro da TV, sozinhos e pelados, soltos e pelados, em que um casal é colocado nu numa floresta e eles vão ter que se virar para viver num mundo sem nenhum equipamento, sem nada. Balela, tem alguma coisa. Mas enfim, é praticamente absurdo viver sem um mundo em que as ferramentas artificiais que nós criamos não façam parte. E o nosso padrão mesmo, o nosso padrão de perfeição e de beleza está associado ao artificial. Quando uma pessoa diz, olha que menina linda, olha que garoto bonito, parece uma boneca, parece um boneco, parece a Barbie, parece o Ken. O que é que a gente está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, a perfeição da beleza, a perfeição corpórea do belo, está em algo que é fabricado por nós, copiando nós mesmos, a boneca. Então, o perfeito é a boneca. Ninguém é perfeito como a boneca. Ninguém é perfeito como um desenho feito por nanquinho na caneta. Ninguém é tão perfeito como o perfil que ela traça, o que ela fabrica para postar no Instagram.
Porque no Instagram você pega a sua foto mesmo, que é natural, e você trabalha a foto e molda essa foto retirando as gordurinhas, retirando as rugas, né? Criando ali uma personagem que é artificial, que é muito mais perfeita do ponto de vista da proporcionalidade do que cada um de nós é. Né? Não há ninguém que seja tão perfeito quanto a sua foto trabalhada pelo AutoCAD. Né? Não há ninguém tão perfeito quanto um corpo trabalhado numa academia ou com anabolizantes. Estou falando de tempos atuais, mas estou tentando exemplificar isso que o Paulo Rossi fala. Né? O corpo humano começa a se tornar um corpo maquínico, parecido com uma máquina, que a gente trata como se fosse uma máquina. Então, se a gente nasce com peito pequeno, a gente põe prótese mamária. Se a gente nasce com glúteo pequeno, a gente põe prótese glútea. Se a gente nasce com peitoral pequeno, coloca prótese. Se a gente nasce com uma síndrome que nos faz engordar, a gente faz uma bariátrica e evita comer demais. Se a gente nasce com algum defeito que aumenta a nossa capacidade de absorção de líquido, a gente toma remédio diurético que evita isso. Se a gente nasce franzino, a gente vai para a academia malhar até ficar bastante robusto, com músculos à mostra, para um padrão de beleza mais próxima do que a gente chama de perfeição. Isso é uma fabricação que nós nos tornamos homens-máquinas, seres humanos-máquina, homem não, seres humanos-máquina, homens, mulheres, trans, todo mundo se tornou meio maquínico, porque nós começamos a interferir na nossa própria existência física, biológica e psicológica também. Se a gente nasce com um distúrbio mental, a gente toma droga, ou a gente faz terapia. Ou seja, a interferência que o homem moderno e o homem contemporâneo fazem na natureza, que nós mudamos já a natureza completamente. A luz que está iluminando meu rosto não é natural, é artificial. Isso que nós estamos, esse equipamento e esse programa que eu estou utilizando é artificial. Então nós mudamos tudo, a forma de comunicação. E nós mudamos a nós mesmos, fisicamente, psicologicamente, psiquiatricamente. Nós nos tornamos os donos do mundo. Esse é um dos grandes dilemas éticos hoje, que a gente vai falar quando for falar sobre contemporaneidade. Esse é um dos grandes dilemas éticos e morais e às vezes religiosos, né, que nós temos hoje. Que é a nossa possibilidade de modificar a nós mesmos de uma forma significativa. Né? E é isso que ele diz. O humanismo moderno nos trouxe essa possibilidade de nos tornarmos máquina, no sentido literal e no sentido simbólico. No sentido literal é você pegar uma pessoa, um ciborgue, alguém que é moldado, né? Não existe ainda uma máquina humana, um robô humano, mas existem humanos que têm próteses. Né? E no futuro não muito distante isso será uma realidade. Isso é parte dessa evolução humana. Deixa eu mostrar para vocês o homem vitruviano que eu prometi, que é um desenho, né? Um desenho do Leonardo da Vinci. Vocês já devem ter visto. Há descrições. O que é importante aqui, que eu quero mostrar para vocês, é uma perspectiva científica sobre o humano. E ele encontra proporcionalidade entre o homem. Ele coloca o homem dentro de duas figuras geométricas, um quadrado e um círculo. Né? E ele descobre que esse ser humano, ele é um ser humano que tem proporcionalidades matemáticas. Né? Ele é um ser humano que tem proporcionalidades matemáticas. Esse ser humano é um ser humano que, como eu coloco aqui, tem a face que é 1/10 da altura do corpo, tem a cabeça que é 1/8 da altura do corpo, tem um umbigo. Esse seria um humano matematicamente perfeito. Né? Ele fez esse homem vitruviano nos estudos que ele fazia sobre as pinturas dele, para fazer com que os corpos fossem os mais fidedignos possíveis, né? Ao que é da realidade. Bom, aqui eu encerro mais esse vídeo. O próximo vídeo será sobre iluminismo. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Vou postar todos eles ao mesmo tempo, tá bom? Até mais, gente.